tocou na classe média, que sempre chia muito rapidamente, quando discorda de alguma coisa, ficou mais presente. É uma baita epidemia, a situação é tensa. É um país feito a Itália, que foi pego realmente com as calças na mão, literalmente, sim. Um país com a população mais velha, se ferrou, com um sistema de saúde que não estava preparado para ser usado ao mesmo tempo. Não estava. O que eu acho é o seguinte: tem epidemias monumentais correndo a pobreza do mundo e que não chegam à mídia. Não chegam à mídia. Com taxas de mortalidade altíssimas, etc, etc. Essa tem essa diferença. Ela é muito contagiosa e realmente ela chegou na classe média de uma forma... Começa, de certa maneira, fora da China, na classe média, e chega em todo mundo. Quando atingir a pobreza, vai ser um desastre, eu acho. Você acha que a diferença dela para a H1N1 é essa? Que a H1N1 não, a H1N1 é muito menos contagiosa. Mas foi mais popular, agiu mais na... Ela é menos contagiosa também, né? Sim, essa Aroeira, é muito contagiosa. Deixa eu falar, você começou tão inspirado aí que eu já coloquei ao vivo já e foi tudo. Saudações a todos vocês aqui, já estamos com o Já estamos no ar. Já estamos no ar. Fala assim, ainda bem que eu não estava falando nada comprometedor, mas a gente nunca fala. Não, nunca fala. Olha, de qualquer modo, estamos no ar, mas estamos devidamente isolados, auto-isolados, de quarentena. No ar, embora metaforicamente. Uma parte grande dos prefeitos já está... Estamos juntos e separados. Prefeitos já estão cortando ônibus intermunicipais e assim por diante. Isso. Essas notícias estão avançando aqui. A gente está com o noticiário muito acelerado. Eu estou explicando, inclusive, para as pessoas. Quero saudar todo mundo aqui chegando já, nosso público cativo, pessoas que vão conhecendo aqui o Távola também semana a semana. Obrigado pela presença. Daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de leitura aqui no bate-papo. Estou explicando nas minhas lives, nas entrevistas, queridos Miguel Paiva, saudade de vocês, a Renato Aroeira, que o noticiário é muito acelerado. Então, esse valor, esse rigor de verdade, qual é o número de mortos, qual é o número de casos no Brasil, qual é o número de suspeitos, isso muda o tempo todo. A gente fala aqui durante o programa, isso vai mudar. Então, eu peço eu estava pedindo uma, digamos, atenção muito grande, porque agora esse processo de quarentena brasileira, que daqui a pouco vai se expandir um pouco mais, é preciso ter informação de qualidade e é preciso saber que a informação está em movimento. Ela vai mudando à medida que o tempo vai passando, né? A realidade vai mudando à medida que o tempo vai passando. Vamos começar falando sobre a situação dramática de o Brasil também está no mapa do coronavírus. Agora nós temos um problema adicional, que é o nosso presidente da República, que é uma pessoa que atrapalha o trabalho do poder público. Quem começa explicando essa infame situação que nós temos ainda de suportar, além da própria pandemia? Não é nem começar explicando, a gente começa como é possível. Só existem 2 líderes mundiais, aparentemente, que estão indo na contramão. Um é o Boris Johnson e o outro é o Bolsonaro, pode se chamar de líder. Mas o Boris Johnson é mais bem educado e começa a ceder às pressões do pessoal médico na Inglaterra. O daqui não, está praticamente brigando em público com o seu ministro da Saúde, que, no meio desse caos, desse bando de irracionais, é o único que manteve alguma racionalidade. Pelo menos tenta agir como ministro, o que já é uma grande coisa nessa situação. Mandetta, né? Ele está pagando caro por ter tido um momento de lucidez, né? É impressionante. Mais do que um momento, ele está insistindo na lucidez. Talvez esteja sendo fiel ao juramento dele como médico, né? Que eu acredito. Ele é médico, exato. Eu acho que numa situação dessa, pessoas, assim, o Caiado foi vaiado anteontem. O Caiado, né? O Caiado. Ronaldo Caiado foi vaiado pela multidão de bolsominions quando disse que, como médico, ele não podia deixar de falar que aquilo era perigoso, etc, etc. Mas aí é a questão do fanatismo também, que é um capítulo à parte também, né? O bolsonarismo, é o fanatismo e tal. Miguel Paiva, você morou na Itália há muito tempo, você tem uma relação de afeto com a região, enfim, com o país, e a gente já estava acabando de comentar aqui
que nós jamais iremos saber concretamente o que está acontecendo na Itália. A gente sabe pelas descrições e tudo mais, mas experimentar o que está ocorrendo ali nesse momento é realmente complicado. Você tem conversado com pessoas da Itália? Como é que é? Tenho. Eu falei agora, há 15 minutos atrás, falei com meu amigo Arthur, que mora em Pietrasanta, que é uma cidade toscana, é uma cidade pequena. E ele me disse que lá, mesmo em cidade pequena, a situação é dramática. Você não vê uma pessoa na rua, ele mora sozinho, ele tem que fazer almoço, jantar, ele não consegue ir ao trabalho. E eu morei muito tempo em Milão, que na realidade é o epicentro, né? Milão, Bérgamo e Brecha, aquela região ali é o epicentro desse aumento exponencial. Região industrial também? Região rica, de alta, região com ligações com a China muito grande, entendeu? E eu estava aqui preocupado, quer dizer, com essa história de chegar aqui no Brasil. Eu acho que a Itália demorou muito para tomar iniciativas, houve uma briga política antes, quem assume, quem não assume, quem vai ser responsável. Eles não tinham ainda a dimensão da tragédia que podia acontecer. Houve uma briga política muito grande e acabou passando muito tempo, o tempo mais do que necessário para que tomassem as atitudes. A Itália é muito menor, teria sido muito mais fácil você estabelecer um tipo de controle. E os outros países que vieram depois, como Portugal, França, Alemanha, acabaram indo, por mais eficientes que sejam, acabaram um pouco estando no que a Itália estava fazendo para começar a fazer, porque, na realidade, a crise veio para a Europa pela Itália, né? E eu acho que aqui no Brasil, apesar da gente ter um presidente que não só forma como aumenta o contágio, provavelmente, com a atitude dele, apesar de tudo isso, nós começamos a tomar atitudes sérias e importantes, ainda num tempo possível de não ser um desastre incontrolável. Nós temos problemas sérios, que é o país, que é a pobreza, que é o SUS, mas temos questões também que podem nos dar alguma esperança, como a temperatura. Pode ser que o vírus não tenha uma experiência tão positiva quanto na Itália, porque eles perceberam que isso atacou uma certa faixa da Terra meridional, acima do Equador, numa temperatura entre 5 e 11 graus, entendeu? Não é motivo para a gente ficar sossegado, entendeu? Fala quando você queria falar. Eu só quero fazer aqui o bate-papo, tá? Você quer concluir só para eu... Não, eu só queria falar que isso que o Aroeira falou, que é uma doença da classe, por isso talvez esteja tendo essa repercussão tão grande no mundo. Tem um lado negativo disso, que o povo está achando que é doença de rico, que não é doença de pobre, que não vai chegar neles. O problema é que tudo ruim nos mais ricos acaba chegando nos mais pobres e sendo muito mais cruel com os mais pobres. Eu queria só completar isso, uma coisa aí, que é a seguinte. Na verdade, essa doença que começa a se espalhar pelo mundo ocidental, via Itália, via classe média, e, como você falou, gente que tem ligações comerciais com a China, executivos, gente que viaja muito. Eu acho que ela também tem um aspecto interessante. O fato dela ser tão contagiosa deixa bem claro que não adianta, não é possível proteger a elite mundial. Então, esse é um aspecto que eu queria que a gente tratasse depois, que é uma doença que está derrubando o neoliberalismo pelo mundo. Não sei se isso é duradouro, mas, neste momento, ela derrubou a experiência neoliberal. É uma facada, uma pancada muito grande. Das empresas, né? São poucas empresas que estão, de fato, já até tem, mas são poucas as empresas que estão, de fato, em prol disso, de um trabalho de resistência. Mas é o Estado, nessa hora, eles chamam mas tem uma coisinha aí que é a seguinte: quase toda a Europa começa a falar em compensação financeira para manter as pessoas em casa. Então, assim, apesar do Brasil estar tendo até eficiente em algumas medidas de contenção voluntária, tem que lembrar que a maior parte da população que trabalha não tem a opção de ficar voluntariamente em casa. Esse é um aspecto que eu acho que esses governadores todos vão ter que começar a lidar.
Deixa eu ir para o bate-papo aqui, para prestigiar aqui nosso público, aqui no Távola Quadrada. Ana Lúcia Mello, boa tarde, trio maravilhoso. Clarivaldo Santos Freire, o problema é quando chegar nos pobres. Sempre o lado mais fácil. Luísa Borte, a doença estará perto de cada um de nós em pouco tempo. Cida Alves, dando boa tarde para a gente. Marcos Vilagóis, aqui na Itália se diz que o paciente zero foi alemão. Eu acabo de ver duas informações, daqui a pouco eu volto para o bate-papo, importantes. O paciente zero brasileiro não tinha histórico de viagem internacional, não tinha viajado para o exterior. Portanto, ele contraiu o coronavírus aqui domesticamente. Os casos nos Estados Unidos acabam de dar um salto gigantesco. Foram para mais de 1.000 casos. Projeções dizem que até o final do dia a gente pode chegar a 6.000 casos nos Estados Unidos. Por quê? Porque a subnotificação é o problema. No Brasil, por exemplo, os kits aí que são usados para fazer o teste, a questão é chegar a essa quantidade de kits suficientemente para poder fazer os exames para ter o positivo. Evidentemente, nós temos um número maior. É só constatar aí o que ocorre na Europa, o que ocorre em outros países. Então, eu queria fazer uma rodada agora com vocês, que as lives, a partir desse momento, a partir do momento em que se decreta estado de emergência, São Paulo decretou estado de emergência, países europeus decretaram estado de emergência, o Brasil ainda não, mas a tendência é que se decrete estado de emergência. A gente passa a ter também de fazer um serviço de um trabalho de utilidade pública, né? Com informação, pedindo também para as pessoas conferirem a prevenção que você pode fazer, sobretudo essa questão da quarentena. A gente começa a ter problemas familiares. Eu mesmo tive que falar para o meu filho assim, cancelaram as aulas, né? Ele quer ir para o clube. Eu falei, filho, quarentena não é férias. Inclusive, tem muito brasileiro achando que quarentena é férias, né? Vai para a praia, né? Aquela coisa que a gente viu lá, já fotos no Espírito Santo. Agora, eu queria, inclusive, deixar para vocês também fazerem aí de análise que a gente vai seguir, mas o que deixa a gente, inclusive, o trabalho, as charges que vocês produziram nos últimos dias, tem a ver exatamente com isso. O choque de ver nesse momento a gente precisa de liderança, e não há liderança. A liderança é o ministro da Saúde e que tem as suas limitações, porque ele faz parte de um governo que não tem liderança. Então, vou começar, como o Miguel falou, agora o Aroeira, depois eu passo para o Miguel, comentar esse conjunto de desafios que nós temos pela frente aqui. A primeira coisa que eu notei nesses dias é que os governadores, dos mais imbecis, gente com quem eu não dividiria nada, não chegaria perto. Gente feito Witzel, feito Dória, de repente esses caras passaram a agir com um mínimo de lucidez e até com um certo atropelo, tentando resolver. Mas propuseram negociações importantes. Negociar, por exemplo, com os bares do Rio de Janeiro, foi uma iniciativa importante do Witzel. Ele lembrou, de certa forma, é quase impossível parar, porque acho que é o único pessoal que ainda paga ICMS no Rio de Janeiro são os bares. O resto da economia carioca não funciona há um bom tempo. Mas entrou num acordo, ou seja, uma parte da coisa está sendo feita pelas autoridades. Vou chegar no governo central depois. A outra parte, que eu acho fundamental, é ter lembrar que é o transporte público que vai ser o grande disseminador disso. Então, simplesmente, parem os deslocamentos. Uma parte da classe média consegue fazer home office, mas a maior parte do trabalhador brasileiro não. Neste caso, tem que parar o trabalho. E há que ter uma compensação. Essas pessoas precisam continuar vivendo, existindo, comendo. Então, sério, é hora do Estado ter que intervir. Intervir até com dinheiro, intervir com víveres, colocar à disposição, estabelecer estruturas de distribuição. Isso a Europa está fazendo. Então, isso pode conter a chegada do vírus, pelo menos atrasar a chegada do vírus na população que vai ser mais vulnerável. Então, se já que nós estamos fazendo serviço de utilidade pública, autoridades, por favor, ouçam o que está acontecendo. Estamos aqui falando. Governo central, não existe. A única coisa que existe no governo central é o ministro da Saúde e o Guedes, que já não tem confiança do mercado. Estive conversando com 3 operadores de coturno mais alto, ontem, na verdade, e todos os 3 falam que o Guedes já deu o que tinha que dar, que todo mundo está exausto dele, esperando ele sair. Então, para fechar mais ou menos meu comentário, assim, o governo central dissemina vários tipos de doenças. Uma delas é o coronavírus, pessoalmente.
na figura do imbecil que nos governa, mas também dissemina desinformação e informação contraditória, porque fica negando o que o ministro da Saúde faz. E agora acaba de entregar o comando a um general. Como disse um amigo meu no grupo, vão abater o corona a tiros, é isso? Antes de passar para o Miguel, só dar uma informação. A comitiva do Bolsonaro corresponde 5% dos casos brasileiros. É uma enormidade. Eles, parece que eles trouxeram para cá né? O epicentro é o próprio presidente da República. Certamente. Eu acho que disseminou... Eu acabo de ver... Desculpa, Miguel, só dar essa informação quente aqui, né? Governo prevê força policial para cumprir ordens de isolamento e quarentena. A gente vai mergulhando em mais um processo distópico, quer dizer, agora com justamente o Bolsonaro fazendo uma coisa que ele sempre quis, né? Botar a polícia na rua agora para prender quem está transitando, fugindo da quarentena, que ele mesmo viola. Miguel Paiva. Nós temos aí várias questões surgindo. Uma que o Bolsonaro fez exame hoje. Quem é que vai dar a notícia do resultado? Vai ser ele de novo? Porque ele é um militar. O militar acha que pode mentir em benefício da nação e ele acha isso, né? Então, a gente não sabe esse resultado dele. Ele pode ser um portador assintomático, entendeu? Só que ele transmitiu geometricamente de pessoas naquela passada de mão que ele deu ali, né? Isso é uma coisa. A outra, eu acho que essa questão do transporte, que é o grande disseminador mesmo, entendeu? O trabalhador, se os jornalistas não conseguem ter coragem de abandonar o curralzinho do Bolsonaro todo dia que o Bolsonaro os ofende, o trabalhador não vai deixar de pegar o ônibus para ir ao trabalho em benefício próprio. Não vai jamais. Ele vai sempre, ou primeiro, acreditar que é doença de rico, que ele não vai pegar, mas ele vai, o trabalhador brasileiro... Ele vai trabalhar com medo. Ele vai com medo, mas ele vai. Ele tem mais medo ainda de perder o emprego, entendeu? Então, eu acho que, nessas horas, a iniciativa privada, tão querida e desejada pelo Paulo Guedes e o governo, não vai tomar iniciativa nenhuma. O condomínio aqui onde eu moro, que devia dar folga, deixar os guariteiros de quarentena continuar pagando salário, duvido isso. Não vai fazer mesmo, entendeu? Então, esse choque, já que nós não temos nem um Estado democraticamente desenvolvido e um Estado forte, nós vamos viver um drama danado, porque o Estado é completamente ausente e fraco, nesse caso, e não vai fazer nada em benefício do resto da população, que vai chegar neles. É claro que vai chegar neles, entendeu? Porque eles estão frequentando, eles estão trocando, eles estão em ato o tempo todo com a... Entendeu? Então, vai chegar nele. Eu não sei como aproveitar, enquanto vocês estão falando, eu vou abrir umas imagens aqui. Posso fazer um comentário aqui, que eu acho o seguinte, se o funcionário, se o seu condomínio não perceber que ele está trazendo para dentro e levando para fora os vírus, eles também vão pegar. Isso é uma coisa importante de lembrar. E a impressão que as autoridades, mesmo aquelas que eu detesto, agiram, a maneira como elas agiram foi com consciência disso. Precisa completar o trabalho, porque assim, você precisa dizer para o trabalhador que ele pode ficar em casa. A autoridade precisa, o governador precisa dizer, um mínimo de garantia a gente vai dar. Estamos negociando com as empresas o abono dos dias, etc, etc. Por mais que o Guedes diga que não, o Guedes quer atrasar isso ao máximo. Mas é óbvio que todo mundo que tem que lidar com a coisa real vai preferir atrasar isso mais, porque é o tal negócio da curva. E eu tenho certeza que tanto o Witzel quanto o Dória sabem que essa curva e o achatamento dela é coisa para valer, precisa ser feito. Então, estou falando assim, é possível que até mesmo essas pessoas consigam fazer o necessário. Você esqueceu Nós temos uma situação um pouco diferente. Ali naquele desenho da barriga dele. Não, gente, tem a cicatriz, está lá a cicatriz. Você não Cadê a cicatriz? Eu não vi. Olha aí, a cicatriz aqui. Ah, a cicatriz aqui, ó. Olha a cicatriz aí, pô. A cicatriz eu achei que era no meio. Que umbigo não, a cicatriz é do lado direito dele. É do lado direito dele. Tadinho do Mandetta aqui.
auscultando o Bolsonaro nessa charge aqui do Aroeira. Deixa eu passar mais uma. Se o ministro falasse, né? Fantástica, né? É uma suíte daquela primeira. Eu achei assim, impressionante, realmente, o Bolsonaro passando, cumprimentando 272 pessoas. Eu queria lembrar o seguinte, Bolsonaro não vai dizer se está positivo, se for positivo, porque se ele fizer isso, ele incorreu em crime. Não, e tem mais um detalhe, quer dizer, eu acho que o Bolsonaro, a gente até podia discutir isso agora, né? O próprio, a Janaína Pascoal, muita gente também precisa de uma crise biológica global para a direita brasileira realmente fazer uma autocrítica pública, né? Só isso, né? Se servir para isso, tá bom. Dessa, para Janaína Pascoal, aparece, não, eu acho que o Bolsonaro realmente não dá certo, né? Aparece o Lobão, não basta, não aguento mais. Quer dizer, e a gente há quanto tempo, né? Há basicamente 30 anos avisando que esse cara... Mas a gente está vendo o Macron e a Merkel fizeram autocrítica na prática. A esquerda sempre disse, autocrítica é na prática. Pois dois neoliberais convictos fizeram autocrítica na prática. Puseram o Estado inteiro a serviço da sociedade. Agora, só para comentar você diz assim, o Dória, o Witzel, algumas pessoas que a gente abomina também politicamente. Abomino, são idiotas. Agora, quando se tem, é a mesma coisa de chegar um alienígena, aquele Independence Day, né? As pessoas têm de se unir para manter a espécie humana viva. Então, são reações do Dória, do Witzel, que eu reputo como espontâneas do ser humano, quer dizer, a pressão é grande. Agora, o Bolsonaro é imune a isso, gente. Vocês perceberam? Ele é imune, ele continua querendo espalhar o vírus. Ele vai dar uma festa de aniversário, inclusive tem uma piada infame aqui, que o Gabriel Sfá mandou para a gente aqui no comecinho do programa, que é o seguinte: o Bolsonaro não vai convidar 19 convidados para fazer aniversário. Covid-20, né? Covid não, ele não vai convidar 19. Gente, sem condições, digam... Covid-20. Ô, Miguel, não sei se o Aroeira quer complementar, a gente é sempre um bate-papo. Eu fiz uma charge esses dias, ontem, eu acho que o Bolsonaro gritando, sou mais eu, esse vírus é comunista. E eu estou chegando à conclusão que é verdade. Eu acho que esse vírus, não que seja comunista, entendeu? Mas o bispo Edir Macedo disse que não, esse vírus é invenção. Achou que era demoníaco. Eu acho que o vírus ele veio aqui para derrubar o neoliberalismo, entendeu? Porque está acontecendo. Impressionante. Está impressionante. Mas eu sei também agora que eu vou bancar os pastores já estão se organizando para começar a suspender também. Fala, Cone. Acham que vai derrubar o neoliberalismo? Não. Mas trouxe o Estado de volta à decisão num ponto de vantagem para quem é humanista, para quem pensa que o Estado deve servir à sociedade. Obrigou os notórios neoliberais a agirem nessa direção. Não vai acabar, mas deu para a gente um argumento. Espera aí, um de cada vez. Quem está falando? Aroeira. Não tem empresa privada, por maior que seja, assumindo essa briga. São os estados que estão assumindo. Mais uma vez. Algumas farmacêuticas. O empresário corre, não assume responsabilidade de nada. Algumas farmacêuticas europeias assumiram. Falaram que estão correndo atrás da vacina não para vender, para distribuir. Né? O que se espera é isso, que pelo menos as farmacêuticas corram atrás. O Brasil está se pesquisando muito também já. O Brasil é bom. O Brasil pode até sair na frente nessa questão da... Eu acho também. A gente, enfim, existe um país, né? Existe um Brasil. Existe. Ele está... De verdade. Pesquisadores, professores, trabalhadores, as pessoas que sempre prezaram a sociedade, a democracia, a civilização, eles estão aí em todos os lugares também. Agora, existe também uma epidemia de medo. Existe também uma epidemia de reacionarismo. Ontem, à noite, quando eu vi a fuga em massa dos presídios de São Paulo, eu falei que parecia o dia do juízo final, né? Bolsonaro, coronavírus, fuga em massa de presos. Gente, tem Orson Welles para fazer aquele programa radiofônico dele para causar tanto pânico, que eu queria que vocês comentassem. Já fugiram 846 e já recapturaram 500 e tantos. Bom,
Agora, o sistema carcerário, os presos estão desesperados, porque você não fugiria, eu fugiria. Não tem sistema de higiene, não tem princípios de higiene no sistema carcerário brasileiro. Diga para a gente aí, Aroeira, Miguel, me ajuda. Olha só, primeiro, assim, se não me engano, era gente do regime semiaberto, foi o que eu andei lendo aí, não tenho certeza. De qualquer modo, não há muita... Quem está dentro de um presídio agora está ferrado, a não ser que o Estado ou que a sociedade, porque, como você falou, Conde, existe um Brasil de verdade que está preocupado com isso. Que eu li artigos em vários locais falando sobre presídios, moradores de rua, o que fazer para atender essas pessoas e como evitar que o vírus se propague entre elas, etc, etc. Estou sabendo que no SUS tem reuniões diretas preparando leitos, começando a organizar a preparação de leitos, com o pessoal já tendo um cronograma da atuação do vírus. O que eu sei do mundo médico é que há mais organização do que a gente podia esperar com um governo como esse existindo. E, para minha surpresa, há uma organização até mais complexa do que muito país europeu, por causa do SUS. O SUS é uma máquina fenomenal, a gente não dá o devido valor a essa máquina. Agora todo mundo também defende o SUS. Agora todo mundo. Eu acho que o SUS está salvo por causa dessa epidemia. Aroeira, deixa eu só ler uma mensagem aqui. Eu vou ler essa mensagem, vou dar um pito no Miguel Paiva ao mesmo tempo. Quer ver? Ó, é o seguinte, ó. A Clarice Mi está dizendo, deixem o Miguel falar. Aí eu vou passar para o Miguel, vou deixar o Miguel falar e vou puxar a orelha do Miguel mais uma vez, mas, tadinho, eu sei que você não tem culpa dessa... Tem um pequeno lapso no seu sinal de internet. Mas hoje eu estou aqui ao lado do modem. Eu sei. Eu estou direto no modem, estou quase ligado na minha cabeça a internet. Mas eu estou mentindo, não. O pessoal tem que me ajudar agora também. Mas, Miguel, queremos ouvir você. É o coronavírus. É o coronavírus que atacou o computador. Eu queria falar, você vê, o negócio dos presos. O Irã, milhares de presos, o Irã, porque não está dando conta. O Irã é um dos pontos também, um dos países onde mais o vírus se desenvolveu e está sendo letal. Essa questão dos governadores agirem, eu acho que não tem como você não agir. Extrapola qualquer posição política e você está lidando com uma população, você está lidando com o seu estado, com a sua cidade, entendeu? Então eu não vejo como não ser radical numa hora dessa. Eu acho que tem mais a que ser e eu espero que seja cada vez mais. Eu não estou vendo ainda uma atitude que demonstre que a iniciativa está sendo tomada. Vejo por iniciativa pessoal. As pessoas estão começando a se conscientizar, as pessoas estão começando a andar menos, os operários podem mais ir para as obras. Eu acho que as pessoas têm que sossegar, ficar em casa, tem que dar um corte real e radical para que possa se computar e prever o final desse vírus, entendeu? Porque se continuar a multiplicação, o contato, a gente não... Eu fiquei hoje pensando coisas horríveis. Eu fiquei pensando se acaba o abastecimento, se a gente não tiver mais onde comprar comida, de você sair na rua, é uma coisa meio Walking Dead. Nós temos de nos preparar para isso. Eu não sei o que... Não, eu fiquei imaginando isso, eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Tanto é que o bom exemplo é o da China mesmo, que conseguiu, de uma certa forma, reverter. Mas reverteu por quê? Porque agiu radicalmente, entendeu? Se a gente não fizer isso, achar que é doença de rico e achar que comigo não vai acontecer, tenho medo. Fala, Aroeira. Não é tanta gente que está achando que é doença de rico, não. Assim, a maior parte das pessoas que eu vi, conversei, eu não fiz uma pesquisa, mas a maior parte das pessoas, gente populares, gente que está trabalhando na farmácia, nos lugares, tem uma boa noção do risco que estão correndo. Acreditam também, a maior parte dos jovens, que vão escapar. Essa talvez seja uma dificuldade interessante, porque você precisa, então, levar ao outro ponto. Você pode escapar, você vai pegar, ser portador, mas o seu pai ou sua mãe vão correr muito risco. O seu tio que você visitou vai correr muito risco. Então,
é importante continuar a campanha de conscientização, que, para minha surpresa, parece estar fazendo efeito. O problema que vai acontecer é que, se não houver ação no sentido de compensar, nós falamos sobre isso agora há pouco, o trabalhador não tem a opção que nós temos. Nós estamos aqui de casa, fazendo home office, trabalhando de casa. A maior parte dos meus amigos músicos está sem trabalho. Todos os shows foram encerrados praticamente, até por determinação de ordens diretas das autoridades envolvidas. Mas o trabalhador de construção civil vai depender da boa vontade do empreiteiro e do engenheiro. O trabalhador de comércio vai depender da boa vontade. Montadoras europeias também já encerraram trabalhos hoje. Exatamente. Então, assim, é preciso o Estado agir nisso. Comércio, acelere os feriados, ou traga alguns feriados, ou negocie feriados que vão acontecer no futuro e jogue agora para acumular e diminuir. Comércio que não seja essencial. Não é tão difícil controlar. E se os governadores, eu vejo que isso é uma coisa comum, todos eles parecem repudiar repudiar o Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, estão tentando agir da forma mais radical possível. Vão ter que brigar um pouco com o comércio, mas eu acho que é preciso convencer as federações de comércio e indústria que elas têm que fazer. Olha, eu acho possível isso acontecer no Brasil. Acho possível. E essa reflexão que você faz, que o Miguel faz, que muitos aqui internautas estão fazendo, eu vou para o bate-papo ler um pouquinho agora daqui a pouco, mas eu quero só destacar o seguinte, é falta de liderança. No Brasil não tem líder. Não é o ministro da Saúde que vai conseguir convencer o empresário a interromper. Na Europa, a gente tem um déficit de líder no mundo, tem um problema, Sim. Falta de líder no mundo hoje. Mas, mesmo assim, eles estão em situação melhores do que a gente, porque a gente tem o Bolsonaro, que, além de não ser um líder, é um psicopata. Acabaram de entregar o pedido de impeachment do Bolsonaro, está aqui a notícia, deixa eu ver se está aberto aqui para mim. Não está aberto. Alexandre Frota, né? Não foi Alexandre Frota? Aqui. Frota, mas tem mais pedidos na fila. Para vocês. Pedido de impeachment de Bolsonaro é apresentado na Câmara. O pedido foi feito pelo deputado Leandro Graça, da Rede. Dentre os motivos. Bom, enfim, não adianta nem elencar os motivos. Gostaria de ver esse texto, daqui a pouco ele deve ser público. Eu vou para o bate-papo, porque o pessoal está comentando com muita qualidade aqui, como de costume. Carlos Fernando Pisque está dizendo home office, férias antecipadas, algumas saídas, quero ver empresário obedecer. Capitu, academia também é foco de contaminação, claro. Rita Linhares, Aroeira, concordo com você, estou trabalhando tensa e somatizando. Gilvana Maria Zabendo Pinto, nossa elite burra não aprende nem com a dor. Que falta que nosso Lula faz ao governo. Clarice Me dizendo, embora seja loucura, concordo com você, Paulo, é um diálogo interno aqui. Verônica Vidal, dizendo, o que acha que esse desgoverno vai ajudar, mas vai dar isenções a bancos, grandes empresários, o resto, o povão mesmo, eles querem que morra com esse vírus. Guedes já falou isso. A gente está percebendo, olha só, a gente exagera, mas nada se compara à realidade. Isso assim, não existe palavra na língua portuguesa, em língua humana, para definir o que faz o Bolsonaro. Não é um absurdo, não é grotesco, não tem palavra. E enquanto a gente não tiver liderança, realmente a gente chegou no limite, na minha opinião. Quer dizer, enquanto o Bolsonaro estiver na presidência, nós não vamos combater com qualidade essa pandemia global. Acho que isso é um ponto que, para mim, nesse momento, fica muito claro. Realmente, mas vai ser um Mourão, não interessa. Da sociedade. Desculpa, então, passando para vocês aí, dentro dessa problemática... A gente não pode ficar, como você disse, pensar, vai ser o Mourão. Vai ser o Mourão. Não sei como é que é o Mourão. O Bolsonaro a gente sabe como é, e foi esse desastre. E se ele está dando essa chance toda de ser empichado, que seja. Hoje foi esse deputado que eu nem sabia que estava preparando um projeto de impeachment. O Alexandre Frota, entendi por que ele adiou, talvez ele queria mais coisas, mas já tinha saúde também, já tinha a atitude dele em relação ao coronavírus, e eu acho que tem que encher o Congresso de pedido de impeachment, entendeu? A Janaína que vai rodar lá o dela contra o Bolsonaro, como ela fez contra a Dilma. Eu acho que a gente não pode ficar quieto diante do que está acontecendo. Quer dizer, o Mourão que vem, e se ele fizer merda de novo, a gente empicha ele também, ué. Não pode ficar. Não sei. Não pode ficar achando que é melhor o Bolsonaro. E se Bolsonaro tem que sair.
melhor. Não tem como. O Bolsonaro tem que sair. Não, Isso só, eu não concordo. Arueira, só fazer um comentário rapidinho. Quer dizer, dentre os motivos que o deputado está pedindo o impeachment do Bolsonaro, é assim, ele deflagrou uma crise gigantesca quando afrontou os poderes, convocando pessoas para a rua contra a democracia, contra o Congresso, contra o STF e violando uma lei de quarentena a qual ele está submetido. E contra a quarentena. Não existe literatura que dê conta de uma situação dessa. Fala para a gente, Arueira. Eu acho que ele está muito, ele está arriscando perigosamente, assim, pichado mesmo, sumariamente, porque o que se sabe de Brasília é que o Congresso está extremamente irritado com ele. E quando você vê os aliados todos começam a questionar e dizer que isso não pode, quando você vê Dória, o Witzel e todos os outros pedindo o impeachment do Bolsonaro, impedimento, internação, o que for necessário, quando você vê Miguel Reale, não sei, internação, pedido, impeachment e o escambau, ele não tem mais sustentação. Em algum momento, essa massa crítica, que eu acho que já está grande o suficiente, faz snap e ele cai. E já estão falando em Mourão mesmo. Aí eu penso, feito Miguel, não importa quem vai entrar, a gente tem que tirar o Bolsonaro. O Bolsonaro é um risco à saúde. Ele já vem com exemplo, inclusive, né? Já tem um precedente, o outro já foi tirado. Então, não é assim uma casa da mãe Joana que todo mundo, ou um bordel que todo mundo tirado, o segurança bota para... Assim, isso é um país, entendeu? Então, eu acho que isso vai ser... Há um aspecto, o autoritarismo. O autoritarismo que o Moro está se aproveitando, essa ideia de usar a força. Já aconteceu no Brasil, na revolta da vacina, foi exatamente isso, o autoritarismo do governo. Mas eu acho assim, não precisa de tirar na pancada, mas você pode multar o cidadão. A maior parte dos países do mundo está fazendo isso. É um crime, está tipificado, então você pode multar o cidadão que se recusa a colaborar numa situação dessa, porque ele está botando em risco a vida de todo mundo. É importantíssimo que os advogados, OAB, etc., corram para dizer, olha, cuidado com o Moro, é preciso impor, se for necessário, mas o Estado tem que agir com as ferramentas da civilidade. Vamos ver se a gente consegue levantar isso também, né? Só queria fazer um comentário. Eu fico com um pouco de medo. Comentário mundano aqui para aliviar um pouco nossas aflições. Eu ontem estava vendo a Globo News, que agora eu estou vendo a Globo News direto. Então... agora você sabe que tem CNN também, viu? Não, mas aí, eu troco de canal, a imagem é a mesma da Globo News. É uma imagem, estão transmitindo a mesma coisa em cadeia. Aí eu estava vendo ontem o anúncio de uma entrevista da Andréa Sadi, uma jornalista dessas, entrevistando a mulher do Moro. Não sei se já foi ao ar ou não. Ela fala igualzinho o Moro. Se você fechar os olhos, parece o Moro falando, entendeu? E ela estava mostrando, o Moro estava ao lado, assim, só vigiando a gravação. Ela faz aquela coisa, aumentar as vogais, aquela coisa assim, igualzinho. E ela se diz feminista. Ela se diz feminista. Um idiota. Olha, eu fiquei curioso agora para ver essa situação aí da Rosângela Moro. Gente, vamos só dar uma circular. O Ciro Gomes ontem foi no Roda Viva. Não sei se vocês viram. Eu não vi, confesso para vocês, mas algumas coisas foram ditas dali. Eu queria muito saber de vocês também sobre a morte do Bebiano. Nós não conversamos sobre isso, porque o nosso programa é semanal. Você vê que são muitas coisas ao mesmo tempo no país. A gente está aqui, o nosso tema é o coronavírus, mas o Bebiano não pareceu uma coisa muito esdrúxula para vocês? Assim, alguém, quer dizer, morre o Adriano de Nóbrega, é assassinado pela polícia, sem ninguém saber direito as circunstâncias, sem haver uma coletiva, resposta do poder público e tal. E agora morre o Bebiano. Tem gente falando assim, bom, Queiroz e Rony Lessa, o Nassif diz, né? Falta mais esses dois para realmente ninguém poder dizer alguma coisa sobre o Bolsonaro. O Nassif fez uma reportagem maravilhosa dizendo assim, como é fácil cometer atentados, e a CIA tinha essa coisa, com ataque de coração, e aí a gente até lembrou do Jango, etc. Rapidamente, o que vocês acham dessa questão do Bebiano, Arueira? Não vi você. Bom, eu diria o seguinte, eu até lembrei isso outro dia também na conversa com Aquiles. É facílimo simular um ataque cardíaco, até com coisas simples.
Isso já aconteceu com o médico da ditadura uma vez, ele até fala sobre isso, o Amilcar, né? Amilcar Lobo. Então, poderia ser. É suspeito? É. Há motivos? Então, se você for usar aquelas 3 ou 4 questões que um bom policial teria que fazer, assim, há motivo? Há. Há oportunidade? Há. Aconteceu, a vítima aconteceu. disse que corria risco. Suspeito, O cara avisou que podia ser morto? Putz, avisou. Então, investigaria nessa direção, é evidente. Mas ninguém vai fazer isso. Ele foi enterrado em 24 horas. Não, em menos de 24, em menos 12 de 24 horas, querido. 12 horas ele foi enterraram ele muito rápido. Isso aí sem seria autópsia. Um bom roteirista faria uma história emocionante sobre isso, entendeu? Não tem dúvida. Porque, como a Arueira disse, os elementos estão todos aí. Agora, são todos indícios, né? Não são provas. Então, isso será mais um mistério que guardaremos e a gente chega assim, ou é realmente da turma da barra pesada, ou o Bolsonaro também não se dá nada, né? Porque está todo mundo sendo eliminado, nada acontece, nada se resolve, a Marielle está aí, o Queiroz está aí, nada. O secretário, o próprio secretário que está com o coronavírus agora, lá da comunicação, o outro, o Weintraub, todo mundo... Advogada, né? Todo mundo da comitiva. Continua. Quer dizer, continua. E aí a gente fica lembrando daquele tempo do Lula, que se houvesse alguma coisa, a imprensa inteira ia em cima, ficava aquele clima de bandidos no poder. Agora vai se passando por cima. Então, talvez seja preciso realmente um coronavírus para botar ordem nessa gafieira, entendeu? Esquerda armada não seria melhor do que o coronavírus? Talvez parecido. A esquerda armada... Para fazer mais vítimas. A esquerda armada geralmente se deu mal nos últimos anos, com pouquíssimas exceções em vários locais do mundo. Geralmente por subestimar muito a força do inimigo, coisa que eu não faço. Armados estão eles. Nós temos outras coisas para agir. Entre elas, esse tipo de situação feita agora. A gente percebe que muita gente está assustada ao perceber que precisa do Estado. Muita gente se tocou e falou assim, mas espera aí, sem o Estado eu estou ferrado. Esse tipo de ideia eu acho mais perigosa para esse governo do que qualquer grupo de esquerda subir para qualquer araguaia, mesmo uma Serra Maestra, que nós não temos as condições que Cuba tinha para poder fazer. Agora, Arueira, vamos especular, vamos falar um pouquinho das consequências políticas. Em geral, esse programa é mais cultural. Quando eu interpelo jornalistas com isso, eles dizem assim, não posso fazer previsão para eleição municipal, é muito cedo, não é um problema. Mas a gente pode. Eu diria que a gente aqui tem. Então, eleições americanas, Trump e Sanders ainda. Muita gente que diz que pode ser, o coronavírus pode ser o problema que vai tirar o Trump do governo. E, na verdade, eu estou achando que o Trump está respondendo, né? Diferente do Bolsonaro. Está agindo. Pode garantir a continuidade do Trump. Agora, eleições municipais do Brasil. Você já pensou se eles cancelam as eleições municipais em função da pandemia? É um sonho dourado do Bolsonaro, né? Poder cancelar as eleições por causa da pandemia, porque, dependendo da situação dessa pandemia na época, em novembro, você talvez tivesse, porque vai ter aglomeração, é quase impossível. Ou então teria que modernizar tanto o sistema de votação, não sei se seria possível. Não dá para descartar essa possibilidade, e eu sei que eles gostariam de ter. Mas, ao mesmo tempo, a contradição, porque eles não acreditam no corona. Pode ser que não tenha. Por outro lado, se existir, todo mundo que saiu na frente nessa epidemia vai ser um eleitor importante. Estou falando assim, Witzel, Dória, serão eleitores importantes, porque eles estão fazendo alguma coisa, entendendo? E nesse momento de pânico, quem faz alguma coisa vira um luminar, vira uma referência, qualquer coisa. Mesmo, como estava dizendo o Miguel, com muita razão, o absolutamente óbvio, que é o que eles estão fazendo. E o Bolsonaro, por outro lado, não, ele prefere se concentrar naquele grupo de terraplanistas biológicos agora também, né? Não acredito em coronavírus, nem acredito em felicidade da Terra. Você me lembrou. Eu posso fazer um pequeno... me passa, então. Deixa eu trazer a capa do Estadão nesse momento, porque assim, o governo é ruim, viu? O governo, mesmo Mandetta...
Vamos ver o que está acontecendo. É paciente que morreu por coronavírus em São Paulo não estava na lista de casos confirmados. Aqui a Angela Merkel é destacada e a matéria dizendo que países da União Europeia decidem por unanimidade fechar a fronteira por 30 dias, fronteiras. E aqui a notícia que eu acho problemática, né? Governo tornará compulsória internação por coronavírus e punição será prisão. Olha só uma coisa, quer dizer, é contraditório, porque as pessoas estão dizendo que quem está com coronavírus sem ter problema respiratório para ficar em casa. O governo vai prender quem ficar em casa. Gente, socorro, né? Assim não dá. Eu acho que é mal, acho que a notícia está mal dada. Acho que está mal dada. Eu acho que a notícia está mal dada. dada. Que eu vou ver o que está dizendo vai fazer aqui. As pessoas ocultarem a informação, entendeu? Você vai ter os sintomas, você fica em casa, fica quieto, você vai dizer que está com coronavírus. Eu acho que Não, acho que a informação está mal dada. Eu acho que ela se refere a isso. É o cara com a consciência, por exemplo. Em Belo Horizonte houve um caso, o cara fugiu do hospital. Coronavírus. Ele tem que ser capturado, literalmente. Ele fugiu do hospital com coronavírus. Confirmado, positivo. Viajou, o cara... O que o texto não diz, o que não estava dizendo na manchete, é assim, os agentes de saúde locais é que vão julgar se a pessoa tem de ser internada ou não. Mas mesmo assim, digamos, como o nosso... A revolta da vacina foi isso. Precisa de qualidade de informação no grau mais elevado, nós precisamos de informações claras. Os jornais estão tentando, estão até liberando seus conteúdos para que as pessoas tenham informações claras. Aliás, eu vou suscitar uma polêmica aqui com vocês. Esses jornais, nossos queridos, ilustres, Folha, Globo, Estadão, eles estão posando agora de... Não, vamos abrir os nossos conteúdos para ajudar na informação. Acho que eles deveriam abrir todo o conteúdo para a população brasileira também ter acesso a questões políticas, que tudo está conectado ao coronavírus agora. O que vocês acham disso, né? É uma polemiquinha só. Passo Vai, Miguel. O Arueira já quer me Fala, porque eu tenho uma coisa para dizer, mas vai lá, Miguel. Eu estou com 2 assuntos atrás, vocês... Pois a gente não deixa o Miguel falar. Eu estou com 2 assuntos guardados lá de trás. Fala, Miguel. Guarda esse aí, Conde, guarda esse aí. Eu já esqueci. Guardei. Não, eu queria falar sobre o Bolsonaro, entendeu? Porque cada vez mais eu me convenço que assim, literariamente, né, aquele personagem que surge assim, improvável, entendeu? E que é o cara que não está interessado, que não é político, não tem nada a ver com isso, que caiu no... É como se fosse um roteiro de um filme americano, daquele negócio, trading parts, não sei como é que é. Você troca de papel com alguém, então você vai lá ser presidente, e o cara que não sabe nada, que quer aproveitar, que quer levar a família, quer fazer o churrascão, entendeu? Aquele negócio... Ele só me passa essa ideia, ele não me passa nenhuma outra coisa, por mais obscura que essa possa ser, ele não me passa, ele não me mete medo, ele me chama a atenção pelo ridículo, não me mete medo. Sabe que filme americano a gente podia lembrar com o Bolsonaro? Primavera para Hitler. Você se lembra? Exatamente. Essa é uma peça maravilhosa. Olha, eu tenho medo do Bolsonaro. Aliás, falando de Primavera para Hitler, tem um vídeo que viralizou com Mel Brooks. Vocês viram esse vídeo? Mas recentemente? Ontem, o filho do Mel Brooks se apresenta, diz quem ele é. Ele diz assim, o meu pai tem 93 anos, aí o Mel Brooks entra na imagem assim, sorri, ele diz, cuidado com os da família, tenham aí, ele está ao lado, assim, né? Deixa eu ver se eu acho aqui enquanto vocês falam. Mel Brooks bate no vidro, tem um vidro, eles bate no vidro e diz assim, vai embora para casa agora, filho, vai, pode ir, já está dado o recado. Aí o filho sai e o Mel Brooks dá tchau. Quer dizer, é o máximo. O Mel Brooks continua com 93 anos, brilhante. Eu tenho um pouco de medo do Bolsonaro, voltando ao seu assunto, porque eu percebo que ele acredita no que ele fala. Ele acredita que o coronavírus é uma invenção para desestabilizar o governo dele. Ele acha disso, parece. Ele acha que é uma invenção para desestabilizar. Ele falou, literalmente, os caras estão fazendo isso para prejudicar a economia, porque quem sai prejudicado se a economia se não funcionar sou eu, meu governo cai, meu governo acaba. O Guedes falou isso também, que queria que eu... Entende
mais velhos fiquem em casa, mas podem O trabalhar. Guedes falou uma coisa Completamente impressionante. maluco, né? O Bolsonaro disse que esse negócio do coronavírus está atrapalhando a economia brasileira. Pois é. Né? O Guedes disse que a solução para enfrentar o coronavírus é acelerar as reformas. É preciso ser um imbecil. É por isso que nem o mercado está aguentando o Guedes mais. Que ele passou a ser um imbecil do quilate do chefe dele. Só que com verniz de economês. Se fosse um asteroide vindo em direção a... Ele diria, olha, a solução desse asteroide não destruir a Terra é fazer as reformas rápidas. A reforma administrativa. E ele diria também que o problema dele... Ele diria também, meu problema não é salvar a humanidade, meu problema é garantir que as empresas que fazem locação de imóvel continuem saudáveis. Então, eu vou injetar dinheiro na economia, que os prédios que serão destruídos vão ser reconstruídos. Essa gente, a maneira de pensar. Vocês dois, vocês são os fanfarrões, entendeu? Com essas hipóteses aí. Gente, mas em quarentena você quer que a gente seja o quê? A gente tem que ser... Em quarentena você quer o quê? Deixa eu ler aqui o pessoal do bate-papo. Totalmente paranoico. Chris Meyer, ele acha que cada um de nós é um estorvo. Concordo. Paranoico. Ele não é louco. Ana Luísa Ramos, ele não é louco e sim criminoso. Primeiro impeachment, ressignificando, dizendo aqui. Primeiro impeachment de Bolsonaro foi protocolado hoje por deputado da Rede, no DF, Leandro Graça. A gente deu essa notícia, obrigado, confirmado aqui. Ana Clélia Vieira, ele é um incapaz. Não sei se você está se referindo ao Paulo Guedes ou ao Bolsonaro, mas não faz diferença também para a gente aqui nesse momento. Então, vamos falar de sanidade, a interdição, gente. Porque o Miguel Reale, que é um dos autores do impeachment contra Dilma Rousseff, também veio a público dizer que pode ser um caso de interdição. Mas eu pesquisei e não tem precedente. Nenhum presidente foi tirado do cargo porque ele tinha problema de saúde mental. E eu acho que é uma situação inédita que a gente está tendo. Não tinha precisado ainda, né? O Bolsonaro, ele não é um caso propriamente de impeachment, ele é outro bicho. É outra coisa. Porque quando você tem impeachment, você tem um presidente que tenha alguma institucionalidade. Tem alguma, né? Ele violou alguma coisa, é um crime de responsabilidade. Não, o Bolsonaro não. Ele viola tudo o tempo todo. Então, acho que o impeachment é político. Vocês acham possível uma interdição judicial ao presidente? O impeachment é político, é uma coisa política. Uma interdição seria um caso de sobrevivência do país. Você faria isso numa situação de traição, numa situação de um sujeito que transmite uma doença para a população. Você faria isso nesses casos. Gente, um sujeito... que é isso? Um sujeito que ignora... Isso não vai acontecer. Nunca imagina um presidente passar doença para a população. Mas nós temos um rei que ficou maluco, né? O rei Jorge. Então, tem casos na Idade Média e no século XVII, né? 18. O rei Jorge foi no século XVIII. Quer dizer, temos um precedente onde um chefe de uma big potência naquele momento fica maluco. Foi século XVIII porque coincidiu com a Guerra da Libertação Americana, aquela coisa toda lá. Então, o Rei Jorge é um precedente. Vamos ver o que eles fizeram no caso do Rei Jorge, né? Vamos pegar o Rei Jorge, então. Ver se tem esse precedente. Mas aí tem que atualizar, né? Tivemos o Jânio Quadros, que foi uma pessoa quase doente mental, fazia loucuras, renunciou. Quer dizer, ele não teve nem a tranquilidade de esperar o impeachment, mesmo se empichou. Ele renunciou achando que... Não, mas o Jânio não era um caso de... Ele não era maluco, ele era ousado e político. Ele tem um golpe, um pequeno golpe. Ele tinha um olho esbugalhado, né? O Jânio Quadros. Era uma coisa... Mas era tudo muito calculado. O Jânio era um homem culto pra caramba, inteligente. Tudo calculado, aquele cara. Até a caspa. Agora, punha Miguel, caspa no ombro para parecer popular. Ele mandava botar caspa. Agora, você sabe uma coisa? Tem aquele ditado popular que é assim, ele é louco, mas não rasga dinheiro. Agora, o caso do Bolsonaro é assim, ele é louco, mas não renuncia, né? Porque que desgraça. Podia renunciar, né? Porque já que ele é... Temos que tirá-lo. Nós temos que tirá-lo. É urgente tirar o Bolsonaro. É a nossa tarefa para amanhã. No domingo, quando ele foi lá encontrar o povo, tinha o cara que é da Anvisa, que estava fotografando, que é capacho dele, que ele dava ordem, filma agora, Guerra, filma agora, Guerra, filma agora, Guerra. Tal de Bruno Guerra, eu acho o nome dele. E o outro, o cara que devia ser segurança, um
de jiu-jitsu, ou professor de alguma coisa do tipo, entendeu? Com a justa, assim. É esta cabeça, é esta mentalidade. Eu teria vergonha se eu fosse esse diretor da Anvisa, que foi desmoralizado nessa história. Ele tem que pedir demissão. E o outro, quer dizer, o universo é esse. Agora, vocês já perceberam que os filhos sumiram? Os filhos sumiram completamente. E a gente não fala. Tirando o Eduardo, que foi aos Estados Unidos, sumiram. Não escuto falar mais. Estou com saudade. Logo depois do ataque do coração do Bebiano. Carluxo nem tuitou mais, né? Não, e a carta que saiu, né, sobre o Carluxo, né? Pois gente, é muito bom. Quando o Miguel Olha que título bonito. A Carta do Amor Hétero. Tem Carluxo no meio, tem Carluxo no meio. O Miguel vem com essas histórias e fala do cinema americano, não sei o quê. A profusão, quer dizer, se não fosse tão trágico tudo isso, e tão terrível para as nossas vidas e nas vidas dos nossos companheiros, das pessoas, dos cidadãos, quer dizer, é literatura para os próximos 200 anos, né? Exatamente, certamente. O presidente que passa doença para o povo, que não renuncia, que é louco, que pede interdição, classe média brasileira batendo panela. Vamos fazer um panelaço agora, né? De quarentena, né? Bom, Quarentenaço. É dia 18, né? Amanhã, né? Amanhã. Mas olha, amanhã tem panela. Vamos lembrar uma coisa. Assim, esse vírus, tem gente da área que pode confirmar isso, mas eu conversei com algumas pessoas, a profusão de vírus que aparecem, né, na sociedade moderna tem a ver com o tipo de industrialização, de química, devastação de meio ambiente, etc. Assim, não sei se você não tinha medidas há 200 anos, mas certamente, aparentemente, o número de espécies que salta de animais para a gente é muito maior do que era. O número de espécies que mutam, nós temos mais mutagênicos funcionando na atmosfera, nos locais de indústrias, do que nunca, do que em momento nenhum da história. Então, também não é gratuito. Os vírus não são castigo, são a consequência. Uma epidemia dessa é uma consequência. Mas a disseminação rápida e o fato dele atacar todo mundo, e de não haver possibilidade da elite construir um muro alto para se proteger, deixa claro que o Estado vai ter que cuidar de todo mundo, porque se não cuidar de alguém, esse alguém pode causar a morte de uma pessoa na outra ponta, mesmo na outra ponta da escala social. Então, eu acho assim, o neoliberalismo sofreu uma grande pancada e o próprio capitalismo, predatório como vai ter que repensar a maneira como funciona. E eu estou falando isso porque eu vi pessoas do centro e da direita dizendo isso. Vi economistas muito identificados com o liberalismo, pelo menos, ou com o livre empreendimento, com o capitalismo, defendendo a ação do Estado como uma ação de um Estado social-democrata de raiz, com ação grande. Está havendo um realinhamento, por exemplo, e outros. Está havendo um realinhamento de gente no setor que pensa inclusive ideologicamente, o neoliberalismo. Mas eu ainda acho que o buraco é mais embaixo ainda, que a gente está... acho que é o maior desafio da humanidade, da história. Hoje, por exemplo, quando eu tive que explicar para o meu filho, ela não pode ir no clube. Mas eu não tenho nada, tal. Ele já se informa pela internet, tem 12 anos, o vírus na criança. Eu falei, não é assim não, Pedro. Né? O vírus na criança não tem muita ação. Falei, não, isso é chute. Agora a gente já está sabendo que tem sim. A criança transmissora. Não, mas tem pouca ação. Não é, só para terminar, não é só para proteger você. É para você também não levar, porque a gente tem de pensar nisso. A gente não pode. Esse individualismo darwiniano, é o que aconteceu na Europa, querido, e que não aconteceu na China. E que não aconteceu na Coreia do Sul, que eles puderam ali fazer um trabalho super... Impressionante. Hoje é Coreia do Sul. Para a contenção de coronavírus, fizeram testes com todos os habitantes, mesmo aqueles que não estavam suspeitos. Agora, tem dinheiro, tem de ter organização para fazer isso. Quem fala? Tem que ter... Estado tem dinheiro. Estado tem dinheiro, ponto. Um comentário que eu ia fazer lá atrás, que eu lembrei agora, tem um comentário aqui no grupo que eu participo, que o Aroeira participa também, do José Eduardo Agualusa, o escritor, né? Ele diz
dizendo que ele mostra aqui uma notícia de janeiro de 2019, mais atrás. Mais de 11 mil mortes de gripe nesse inverno só em Portugal. Mais de 11 mil, nenhum clamor. Alguém me explica a diferença de tratamento? Só estou a perguntar. Simples curiosidade. Pergunta. A gente estava até falando. As pessoas morrem muito de gripe em Portugal, na Itália, na França, os idosos principalmente, as classes mais baixas também. Eu acho que há um outro tipo de atinge, talvez, dentro de uma normalidade que seria a gripe, que não é normalidade, né? A gripe é um vírus. A gripe é um vírus como o coronavírus. E aí, vai se incorporar esse número do coronavírus aos números da gripe? É uma pergunta interessante mesmo, é um ponto... Mas o coronavírus não é uma gripe. Fala, Roberto. Não é. Mas eu vi infectologistas escrevendo e falando sobre isso. Sim, o coronavírus veio para ficar. É um tipo de vírus. Vamos agora entender as consequências dele a médio e longo prazo. Ainda estão analisando os casos que se curaram para ver qual é o efeito real. Há alguns relatos de sequelas. Há também a ideia de que possa ser um vírus sazonal, justamente por causa dessa coisa do calor e do frio. E se for, ele recrudesce e por um bom tempo ele ainda causa um número alto de mortes. O que difere do resfriado nesse caso, embora sejam vírus bem diferentes, é que, de certa maneira, o resfriado é compreendido pela gente. A gente já sabe que velhinhos vão morrer, a gente toma cuidado. Existem as vacinas, se recomenda a todos os idosos, né, Miguel? Nós precisamos ir tomar vacina contra a gripe, porque ela é funcional, etc. O mundo ainda tem alguns anos pela frente para lidar com o coronavírus até torná-lo uma daquelas doenças que a gente tem imunidade relativa. Pior do que a gripe de 6.000 é diarreias endêmicas em populações pobres pelo mundo. Eu vi um cartoon que era isso. Várias portas no paraíso, filas gigantescas na guerra, na porta da guerra, na porta da diarreia, na porta de sarampo, na porta... E na do coronavírus, uma espécie de ala VIP, com algumas pessoas entrando, comparativamente. Mas é porque ele é muito virulento. Ele é muito rápido o contágio. E isso causou... A classe média se defende. A classe média se defende. Quando é na pobreza, ela acha que pode evitar. Nesse caso, ficou muito claro que não dá para evitar chegar nela, não dá para evitar chegar no rico nem no pobre. Pelo contrário, está morrendo gente com dinheiro, com poder, com história, com representatividade, querido por muitos. Essa é a explicação para o clamor que o Agualusa fala, por clamor. Eu acho interessante isso que o Agualusa coloca lá, mas outras pessoas já estavam colocando também. É um grupo bem interessante esse, na verdade, mas já estavam colocando. Agora, o fato é que, mesmo nos lugares mais sofisticados, ainda você tem aquela visão que o Conde levantou. O indivíduo tentando correr e desembarcar o estoque de papel higiênico, de álcool gel no supermercado. Corre para proteger o seu. Não vai adiantar. Essa é o que nós temos que explicar melhor. Não adianta você proteger o seu, você não vai escapar. Gente, esse é o detalhe. Acho que é isso que faz dessa pandemia algo inédito para sociedades humanas, para a nossa experiência. Esse argumento de que a gripe mata mais, trânsito mata mais, polícia mata mais. Agora, o problema é o contato, é o contágio, é o medo. Tem uma questão que é da ordem do subjetiva, é a psicologia de massa, as pessoas. E tem a ver, a gente está vendo as bolsas, como é que elas estão se comportando, como é que o mercado está se comportando, como é que a Europa está se comportando. Existe a palavra pânico, inclusive eu estou fazendo uma desconstrução semântica dessa palavra pânico, porque ela tem várias facetas. Ela serve também, as palavras têm filiações ideológicas, elas servem a certos setores de acordo com os seus usos, né? Qual é a origem da palavra pânico? Oi? Qual é a origem da palavra? Não é a origem, é o uso e a que ela serve. Por exemplo, a minha tese, que eu estou trabalhando, é o seguinte, o pânico, quem diz para você não entrar em pânico, de uma certa maneira, está em pânico. Não quer compartilhar o pânico. Aí, digamos, os setores da informação, que dominam a informação,
dizem para não entrar em pânico, para eles irem lá, comprarem o papel higiênico, eles que estão em pânico, e a população, o grosso, o trabalhador, vai ficar de mãos abanando. Tá certo? É aquela coisa, fala para o trabalhador, não fique em pânico, meu querido. Não fique em pânico. Quem pode comprar é sério, o supermercado inteiro? Eu vou me antecipar às suas ações. Pobres não podem. Oi? Pobres não podem comprar o supermercado inteiro. Não, pobre não pode. Quem vive do salário baixo e do trabalho informal, compra o que pode quando dá. Exatamente. Olha só, mas eu não vou aprofundar isso, porque é uma questão realmente espinhosa. Eu só vou ler um comentário aqui para a gente terminar, porque está acabando o programa também, né? A Aparecida Assis dizendo assim, muito engraçado o Miguel dizendo que se um asteroide se chocasse com a Terra, o Guedes iria pedir reforma administrativa antes disso acontecer. Por isso evitar. Que é muita matéria-prima para você produzir humor, para produzir crônica, etc. Gente, chegamos ao final do Távola Quadrada, é sempre maravilhoso travar essa interação com vocês, e agora vou deixar vocês fazerem as considerações finais para o nosso público apaixonado, que está dando uma audiência espetacular aqui para o canal do Conde. Agradeço, peço para vocês inscrições para o meu canal e passo para o Miguel Paiva para começar aí, para fazer as suas considerações, meu querido amigo Miguel. Fazendo minhas suas palavras, completo que hoje, 8h30, temos reprise no Brasil 247 do Távola Quadrada, que lá seria uma estreia, né? Estreando na terça-feira, estreando às 10h30 da noite, o Távola Quadrada. A minha consideração final, infelizmente, é totalmente a favor da quarentena. Nós temos que realmente reforçar esse comportamento. É um comportamento coletivo, é um comportamento solidário, é um comportamento inteligente que nós temos que ter para poder frear, que foge do nosso controle e, principalmente, foge do controle dos neoliberais que não esperavam uma catástrofe desse tipo, entendeu? Então, nós temos que realmente segurar essa onda para que a gente tenha até um controle sobre o futuro, para que as eleições possam acontecer, entendeu? Para que a gente possa, de fato, transformar esse país democraticamente no processo natural. O coronavírus pode ser controlado, eu acho que só depende da nossa responsabilidade. Senso de responsabilidade, que já que o presidente e o governo não têm, nós temos que ter. Muito bom. Aroeira. Eu concordo com tudo que vocês disseram e quero lembrar o seguinte, que nós todos, a sociedade como um todo, tem que fazer pressão nas autoridades, no geral, que não sejam esse idiota, não acho que fazer pressão adianta, o Bolsonaro. Mas os outros, governadores, deputados, prefeitos, parecem muito sensíveis a esse vírus. Ou seja, a pressão é que a gente só consegue impedir, claro, levando conscientemente, se auto-isolando, etc. Quem pode faz isso. Quem não pode tem que ser ajudado pelo Estado a se isolar, a evitar o contágio. Quem não pode precisa ser ajudado pelo Estado. Isso significa diminuir o uso dos transportes públicos. E isso tem que ter uma compensação. Você não pode simplesmente retirar ônibus, que você deixa um montão de trabalhador que tem que chegar ao trabalho sem conseguir chegar. Você tem que conversar com os empregadores para uma dispensa organizada, férias de alguma forma, adiantamento, algum tipo de maneira que não deixe o cara à míngua e que permita a ele ficar em casa. É o que todo país civilizado do planeta, e até alguns não tão civilizados, estão fazendo. Pronto, já tive uma ideia aqui, A gente pega as reservas brasileiras deixadas por Lula e Dilma, distribui pela população brasileira, fica todo mundo em casa e vamos acabar o dinheiro. Não, estou brincando, gente, é brincadeira. Eu quero deixar aqui um beijo, todo mundo mandando coraçãozinho aqui para gente. Não ia sobrar álcool gel no supermercado. Não ia ter que fabricasse nada para comprar, né? Beijo para vocês. A gente se encontra terça que vem, também durante a semana, durante a nossa quarentena, pelo WhatsApp, que virou agora o grande veículo de comunicação planetária. Isso mesmo. Então, beijo. Tchau. Beijo a todos. Tchau, pessoal.